Atenção, porque aqui você já tem questão da CAF. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava em Salvador, eu namorava uma menina que na época fazia medicina e ela estava se arrumando para ir ao internato, no rodízio de emergência. E eu estava me preparando para dar um aulão. Estávamos na semana do vestibular da CAF e esse aulão era um aulão sobre termologia. E do nada eu começo a escutar gritos dizendo para correr, pois o apartamento estava pegando fogo. Era o apartamento vizinho e já estava uma fumaça sinistra. E eu simplesmente larguei tudo, desci correndo, estávamos no 14º andar e desapareci. Os alunos estavam esperando o aulão e tinha uma galera esperando para assistir essa aula de termologia. Graças a Deus a televisão foi cobrir o incêndio, eu consegui dar entrevista e a gente reagendou a aula e eu disse aos alunos que termologia ia cair na prova e caiu. E assim, família, quando a gente fala de termologia na ACAF, nós vamos começar com algo que é extremamente importante. Vamos falar sobre os processos de propagação do calor. Família, antes de entendermos como ocorre a condução, convecção e radiação, vamos conversar um pouco sobre o que é o calor. Você já deve ter visto esse conceito, mas vamos revisar. Imagine que aqui eu tenho uma barra, pode ser uma barra metálica. Observe que em uma extremidade dessa barra eu tenho uma fonte. Eu tenho aqui um isqueiro, uma vela. O que vai começar a acontecer com as moléculas dessa extremidade? Elas vão começar a se agitar, se agitar, se agitar cada vez mais. E observe que quando essas moléculas começam a se agitar, se agitar, se agitar cada vez mais, isso representa um aumento de temperatura. Então essa extremidade da barra vai estar a uma temperatura maior do que a outra extremidade. E devido a essa diferença de temperatura, anote isso, devido a essa diferença de temperatura, nós vamos ter o fluxo de energia acontecendo. Nós vamos ter um fluxo de calor acontecendo. Ou seja, calor vai ser energia térmica em movimento. Lembre-se que energia térmica é a energia que está associada à temperatura, basicamente. Fez sentido, família? Tranquilo até aí? Então, o que você pode anotar sobre calor que a ACAF gosta de perguntar? Atenção. Anote que calor é energia térmica em movimento que flui, que se movimenta de forma espontânea, de forma natural, de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura. Tranquilo, na paz, fez sentido? E o objetivo dessa aula é entender quais são os processos pelo qual esse calor consegue se propagar. Eu quero te dizer que nós temos 3 processos de propagação do calor. Vamos começar falando da condução, depois vamos falar da convecção e depois da radiação ou irradiação. Mas antes, vamos resolver uma situação da
A CAF. Marcelinho, confere, por favor, o slide. Obrigado. Fluiu aqui. Show de bola. Família, veja comigo. Só pode ser chamado de calor energia térmica em trânsito. Ou seja, calor vai ser sempre energia térmica que está fluindo, ok? Então esse item é verdadeiro. Tranquilo? Vamos para cima então, começando agora a conversar sobre, de fato, os processos de propagação do calor. Atenção, pois nós vamos ter 3 processos que a CAF vai te perguntar. Nós temos a condução, nós temos a convecção e nós temos a radiação. Gui, o que eu tenho que saber sobre esses processos para acertar as questões de física da CAF sobre esses temas? A prova da CAF vai te perguntar basicamente o seguinte: o processo da condução está associado a qual contexto do dia a dia? O processo da radiação se refere a qual forma de transmissão de calor em relação aos fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Então, a prova vai te perguntar como esses fenômenos se encaixam nas situações do seu dia a dia. Vamos conversar primeiramente sobre a condução. E eu quero que você cante comigo. A condução, ela é fácil, não acontece no vácuo. Compreenda, por favor, a propagação do calor. A condução, ela é... não acontece no vácuo. Compreenda, por favor, a propagação do calor. Atenção, que para falar do processo da condução, eu me lembro muito do Carnaval de Salvador, porque imagine que no Carnaval você tem milhares de moléculas que são as pessoas. Quando começa a tocar, por exemplo, chiclete com banana, a galera começa a pular. E um vai empurrando o outro, e vai empurrando, e vai empurrando, e vai empurrando. E esse empurra, imagine que acontece em uma distância de 1 quilômetro, meu irmão. E esse processo de condução é o processo de propagação do calor, aonde essa transmissão de energia ocorre de partícula para partícula. Uma partículazinha vai empurrando a outra, e vai empurrando a outra, e vai empurrando a outra. Então você vai se lembrar que o processo da condução, ele tem uma maior eficiência nos sólidos do que nos líquidos e do que nos gases. Porque nos sólidos as moléculas estão melhor conectadas para transmitir essa energia de forma que uma empurre a outra. Pegou o código? Fez sentido? Perfeito. Então anote que a condução é o processo de propagação do calor que ocorre por transferência de energia entre as partículas. Excelente. Agora, dentro desse contexto da condução, eu quero que você anote o que eu vou te falar agora. Estamos falando da lei de Fourier. Imagine que aqui você tem uma barra metálica. Nessa barra metálica nós temos alguns componentes importantes. Eu tenho 2 temperaturas. Eu tenho a temperatura T2 e tenho a temperatura T1. Observe que a temperatura T2 é maior do que a temperatura T1. Dessa forma, vai haver um fluxo de energia
de T2 para T1. Ou seja, esse calor vai estar fluindo nesse sentido. Observe que aqui eu tenho uma área de seção transversal, por onde esse fluxo energético está fluindo. Eu tenho um L, que é a espessura dessa barra. Gui, se eu quiser calcular a quantidade de calor, de energia que está fluindo nessa barra no tempo, eu consigo? Claro que você consegue. Utilizando a equação que o fluxo de calor é a quantidade de calor que flui no tempo. Essa é a equação mais básica do fluxo de calor e é importante você conhecer. Agora, esse mesmo fluxo de calor pode ser encontrado através da equação de Fourier, onde nessa equação nós levamos em consideração alguns fatores do próprio material. Então observe que eu tenho uma barra que é feita de algum material específico, ou seja, essa barra possui um K, um coeficiente de condutividade térmica, ou coeficiente de condutibilidade térmica. Ah, Gui, beleza. Então, quanto maior o K, melhor condutor vai ser o material? Sim. Por exemplo, quando você vai cozinhar, fazer um brigadeiro, você utiliza uma colher de madeira ao invés de uma colher de ferro, até para não arranhar a panela e sua mãe não te agredir. Agora, se você deixa uma colher de ferro encostada na panela, apoiada na panela, e uma colher de madeira apoiada na panela, o que você percebe é que, com o passar do tempo, a extremidade que você segura a colher de metal vai estar a uma temperatura maior do que a extremidade que você segura a colher de madeira. Porque na colher de metal o calor foi mais facilmente conduzido de uma extremidade para a outra. Porque o metal possui o maior K, o maior coeficiente de condutibilidade. Fez sentido? Excelente. O A é a área de seção transversal. TA menos TB é a diferença de temperatura entre as extremidades, entre as regiões. E o L é a espessura. Tranquilo, família? Então, assim, se uma questão é de termologia e te coloca ingredientes do tipo área de seção transversal, espessura, coeficiente de condutividade, você já sabe que o único caminho que vai existir é através da lei de Fourier. Ok? Segue o baile. Agora vamos falar da convecção. Pense comigo de forma clara, simples e resumida. Eu tenho aqui um recipiente que tem um certo fluido. Pode ser a água que você coloca para ferver. Observe que durante o aquecimento, o que é que vai acontecer? Imagine que essa porção de água que está na região do fundo vai receber essa energia térmica, vai dilatar, vai aumentar o volume e vai diminuir a sua densidade. Imagine, a fórmula da densidade é massa sobre volume.
Eu dilatei aumentando o volume, então eu diminuo a densidade. O que é menos denso sobe, o mais denso desce. Menos denso sobe, mais denso desce. Ou seja, gerando o que nós chamamos de corrente de convecção. E dessa forma você consegue promover o aquecimento de todo o fluido que está nesse recipiente. Então anote que a convecção é um dos processos de transferência de calor que ocorre por meio da movimentação interna de fluidos. Logo, a convecção não ocorre em sólidos e não ocorre também no vácuo. É importante você entender que nem a condução, nem a convecção ocorrem no vácuo. Não tem como acontecer a condução no vácuo. Não tem como acontecer a convecção no vácuo, porque no vácuo não tem matéria. Pegou o código? Fez sentido? Então vamos agora de ACAF. Leia comigo. A energia térmica é propagada de uma extremidade para outra de uma colher por meio da convecção. Família. Se mudaram, não me avisaram. Uma colher é um objeto sólido. A convecção pode ocorrer em sólidos? Não. Então quando eu falo de uma colher, eu estou falando da condução e não da convecção. Então esse item é falso. Fez sentido? Tranquilo? Na paz? Agora vamos entrar no grande finale. Vamos falar da radiação. A radiação. E a radiação a CAF gosta, viu? Atenção. Pois a radiação é a forma de transferência de energia aonde nós temos as famosas ondas eletromagnéticas. A radiação ou irradiação é a transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Então, imagine que o Sol consegue emitir radiações eletromagnéticas, que são, por exemplo, esses raios infravermelhos, e consegue promover o aquecimento da Terra. Esse processo acontece através de ondas eletromagnéticas e por isso pode ocorrer no vácuo. Então anote que a radiação, em alguns lugares pode aparecer irradiação, é o processo de transferência de energia que pode acontecer no vácuo. A CAF já perguntou uma vez o seguinte: as ondas de calor são ondas transversais? Aí você deveria parar, respirar fundo e pensar. Ondas de calor são ondas eletromagnéticas e todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Então, esse item é verdadeiro. Nós vamos explorar mais isso nas aulas de ondulatória. Vamos para cima e vamos, claro que nós vamos passar. Aula assistida é lista resolvida. Até a próxima aula.